Olá, boa tarde. Quinta-feira, último dia de fevereiro, dia 28. O NT Sul está no ar, ao vivo, com os principais destaques. Você assiste e também participa em facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página e mande sua mensagem pra gente. Hoje é o último dia de turno único da Prefeitura de Cachoeira do Sul. Amanhã, os servidores do município recebem os salários de fevereiro. E a gasolina está mais cara por aqui. Ministério Público investiga suposto cartel em postos de combustíveis de Cachoeira do Sul. É premeditado dizer que existe um cartel em Cachoeira do Sul. Existe uma situação que se opera alguns postos o mesmo valor de mercado, mas o porquê disso, se é uma coincidência, se existe um acordo, se existe um conluio entre todos, é algo que tem que ser apurado. E o MP afirma ainda que vai cobrar da empresa TNSG e da Prefeitura a qualidade na prestação do serviço de transporte coletivo. A promotoria de justiça ela vai exigir a boa prestação do serviço por parte do concessionário, permissionário que é a empresa. Mas da mesma forma, o poder concedente é o Poder Executivo Municipal e ele tem os meios e mecanismos para exigir a boa prestação desse serviço. Secretário da Agricultura promete diminuir burocracia no Rio Grande do Sul. O próprio governador Eduardo Leite é que a gente criasse políticas públicas para parar com que o Estado atrapalhe os produtores ou crie essas políticas de burocracia e sim dê oportunidades de crescimento. O bancário Ricardo Neis, que atropelou 17 ciclistas, teve o recurso negado nesta quarta-feira pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Em fevereiro de 2011, Neis avançou sobre um grupo de 150 ciclistas no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. Após o atropelamento, o bancário disse que havia sido agredido pelos ciclistas. Em 2011, foi condenado a 12 anos e 9 meses de prisão por 11 tentativas de homicídio e 5 lesões corporais. A defesa ingressou com embargos de declaração, recurso usado em processos judiciais para esclarecer pontos de uma decisão. Com a recusa, a pena segue a mesma. O bancário aguardava o recurso em liberdade. Com a decisão, poderá ser preso por causa da jurisprudência que prevê prisão após condenação em segunda instância. A defesa poderá ingressar com novos recursos no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. 12:05 pelo horário de Brasília. A tradicional feira de material escolar, que é realizada todos os anos em Porto Alegre, foi cancelada. O Procon alerta sobre a importância de pesquisar. A economia pode chegar a R$1.000. Porto Alegre não terá a tradicional Feira do Material Escolar em 2019. Há 2 semanas do início das aulas na rede municipal, a Prefeitura anunciou o cancelamento do evento anual, depois de 2 tentativas de pregão desertas, sem nenhuma empresa. Esta livraria, que já participou em outros anos, foi uma que não apresentou proposta de preço. É que o tempo foi muito curto para escolar, né? Então talvez não valesse a pena, né? Pois o ano letivo já começou na rede estadual e nas escolas privadas. Assim, muita gente antecipou a compra. A família da dona Rosângela bateu perna em livrarias e supermercados para gastar menos, com a lista da neta dela, de 6 anos. Minha nora comprou um pouco numa, eu comprei um pouco no outro, e assim a gente vai indo, tem que ser, né? No final da lista vai fazer uma economia. Uma diferença bem grande. É que tem muita diferença de preço. No último levantamento quinzenal do Procon da capital, a variação entre o menor e o maior valor de 34 itens em 6 locais variou de 100% a até 1.700% de diferença. Claro que depende a marca e até a ilustração da embalagem. O personagem, assim, vai 3 vezes mais do que o valor normal que seria, né? De um que não é de personagem. Aí tem que negociar com as crianças. Sim, daí tem que acabar falando, dá o rosa, dá o azul, mas não dá o do personagem. Todas as livrarias têm um preço, né? Então tem promoções que vale a pena pesquisar para tu poder comprar. Falta apenas um dia para os moradores da rua João Manuel Matos, aqui em Cachoeira do Sul, terem água encanada. O problema foi mostrado aqui no NT Sul no início de janeiro. 7 famílias vivem sem água potável há mais de um ano. A obra de ampliação é feita pela Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsan. Quem olha de longe tem a impressão que a rua João Manuel Matos, em Cachoeira do Sul, está sendo patrolada.
é apenas o sinal deixado pelas máquinas da Companhia Rio-Grandense de Saneamento quando ampliaram a rede de água em 268 metros. O trabalho foi concluído quarta-feira. A obra no bairro Parque Primavera era prometida desde janeiro de 2018, quando as 7 famílias foram assentadas emergencialmente pela Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social. No início deste ano, uma reportagem mostrou o drama dos moradores. Nós temos que estar colhendo a água da chuva aqui, ó. Olha ali. No dia 17 de janeiro, quando fizemos esta gravação, a água que caía das nuvens era recolhida pelos moradores para ser utilizada no vaso, pias, para tomar banho e limpar a casa, menos para beber. É calor, meus filhos chorando querem tomar banho, a gente quer tomar um banho quando está com calor e não pode, tem que pegar os galões d'água e sair com um galão nas costas, porque a gente tem carro, mas a gasolina não é assim também, né? Pra gente estar para cima e para baixo. Aí nós temos uma amiga minha que mora aqui para trás, que ela cedeu para nós tomar banho, lavar roupa, pegar água, mas está complicado. Agora mesmo eu tô com os galões lá nos fundos para pegar água da chuva para poder lavar a casa, botar água no vaso. Tomar não pode, né? Esses dias estava muito quente, de manhã tinha acabado a minha água, minha amiga tinha saído de casa, nós ficamos o dia inteiro sem tomar água. Meus filhos pedindo água para tomar, não tinha água para tomar. Segundo a gerente local da Corsã, Luciane Rosnieski, falta apenas um dia para os moradores da rua João Manuel Matos terem água encanada. É que a Corsã irá fazer a ligação da rede para os moradores que solicitaram o abastecimento na sexta-feira. Os demais devem fazer o pedido à estatal. O endereço é Rua 7 de Setembro, número 618, bem no centro de Cachoeira do Sul. Os servidores da Prefeitura de Cachoeira do Sul recebem seus vencimentos de fevereiro hoje. A folha deste mês fechou no total de R$ 8.177.726,53, conforme informações da secretária da Fazenda, Viviane Dias. O valor líquido é de R$ 5.861.108,49 e a parte patronal corresponde a R$ 2.316.618,04. Os depósitos estão disponíveis desde o início da manhã de hoje. Em um ano, quase 25 mil produtores de leite abandonaram a atividade no Rio Grande do Sul, segundo a Emater. A União Central dos Risicultores afirma que os produtores de arroz estão endividados. O maior problema apontado pela UCR são os custos de produção. Enquanto o gasto por saca de 50 quilos varia entre R$ 44 e R$ 45 reais, na hora da venda os preços giram em torno de R$ 36 a R$ 37 reais a saca de arroz. Diante desse contexto, o novo secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, Luiz Antônio Covatti Filho, garante criar políticas públicas para beneficiar os produtores rurais. A repórter Gabriela Belo conversou com ele sobre o plano de trabalho para 2019. Veja só. O senhor tem uma proposta para reverter esse caso da crise? Eu sempre digo, o governo do estado, ele muitas vezes faz com que a burocracia acaba sobrecarregando os nossos produtores em vez de ajudar eles a crescer. E o próprio pedido do próprio governador Eduardo Leite é que a gente criasse políticas públicas para parar com que o Estado atrapalhe os produtores ou crie essas políticas de burocracia e sim dê oportunidades de crescimento, agregar mais valor à sua propriedade, ao seu produto, através de programas de políticas de incentivo. E nós, através da Secretaria de Agricultura, nós temos vários programas de política de incentivo, tanto para pequeno, médio e grande produtor. E é dessa maneira que a gente vai trabalhar desde a cadeia do arroz, que hoje está passando uma crise, mas temos a cadeia leiteira, que está passando a mesma crise, e outras cadeias que a gente tem que incentivar a produção, ao mesmo tempo fazer uma proteção. Cito um exemplo, a questão do licenciamento ambiental. Hoje a gente vê casos que mais de 2 anos parados na parte burocrática do licenciamento ambiental, que é uma parte simples que o Estado, claro, precisa proteger o meio ambiente, mas ao mesmo tempo precisa passar a confiança ao produtor que ele pode empreender na sua propriedade com, claro, proteção ao meio ambiente, mas agregar mais valor ao seu produto.
reverter esse caso, principalmente se tratando aí do leite, do arroz, da cebola e do alho? Claro que sim, nós estamos hoje com esse problema no Mercosul, estamos trabalhando forte com a ministra Tereza Cristina, que é uma grande parceira da Secretaria de Agricultura, é uma grande parceira do Rio Grande do Sul. A nossa bancada de deputados federais e senadores está trabalhando diretamente com a Frente Parlamentar Agropecuária e com os órgãos, ministérios e o próprio presidente Jair Bolsonaro nessa situação no Mercosul. Eu sempre falo e nós temos a certeza absoluta que o Executivo, principalmente o governo federal, precisa fazer uma proteção aos produtores brasileiros. E hoje, a questão do arroz, a questão do leite são duas culturas extremamente afetadas por produtos que vêm do Uruguai e do Paraguai, acaba prejudicando os nossos pequenos produtores e os nossos produtores aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo. Então é atitudes dessas, como secretário de Estado, que nós queremos cada vez mais fortalecer essa relação com Brasília, porque ela com certeza vai nos ajudar a sanar alguns problemas da agricultura do Rio Grande do Sul. A barragem do Capanela precisa passar por reestruturação. Isso deve custar mais ou menos 17 milhões de reais. Qual é o estudo que foi feito e de que forma esse recurso será captado? Hoje a barragem ela está sob o domínio do IRGA. Nós, através do IRGA, que hoje está sob o nosso guarda-chuva de autarquias, estamos trabalhando, já temos alguns projetos que estão fazendo fortalecimento através da equipe de engenharia, tanto em consonância com a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Agricultura. Estamos com uma expectativa de mais ou menos um investimento de 17 milhões, que inclusive o próprio IRGA tem condições de aportar recursos para fazer essa recuperação, mas é claro, e também é bom ressaltar que já fizemos alguns esclarecimentos ao Ministério Público que fez indagado sobre a barragem. Passar essa tranquilidade, principalmente à comunidade aqui de Cachoeira do Sul, que é ribeirinha, vamos dizer, que está na volta dessa barragem, que nós, o governo do estado, o próprio governador Eduardo Leite, está pedindo uma atenção especial para as barragens do Rio Grande do Sul, inclusive a barragem aqui que contempla a região. Então nós estamos focados com políticas de incentivo, ou melhor, políticas públicas para corrigir esse problema, que vai sim dar um aporte financeiro do governo do estado para fazer uma recuperação e com que ela volte a operar normalmente e com a sua capacidade máxima, justamente que o objetivo é ajudar os nossos agricultores. Estamos com problema na questão do uso do herbicida, do defensivo 2,4-D, que é muito usado na soja e acaba trazendo, e hoje está tendo um prejuízo na parte da oliva e na parte da uva. Então isso a gente está sendo como se fosse um algodão entre esses cristais, entre cadeias de produção importantíssima para o nosso estado e ao mesmo tempo nós precisamos desse defensivo agrícola numa cadeia que também contribui muito para a nossa economia, que é a soja. Então a gente está tentando fazer alguma espécie e propondo isso para a sociedade também com o Ministério Público, federações, associações, entidades representativas dos setores da agricultura, uma elaboração de um projeto de lei para regulamentar a aplicação no meio terrestre. Hoje nós não temos essa regulamentação. Hoje o produtor, ele, claro, contribui e obedece às legislação na aplicação, mas não tem uma norma específica aqui do Rio Grande do Sul, que nós temos várias regiões. Aqui é um pouco mais plana, tu vai para a serra, tu tem outras regiões. A nossa cultura ela é muito diversificada. Então nós estamos indo para esse caminho. Claro que nós precisamos ter a responsabilidade de fazer uma proteção à saúde humana, à proteção ao meio ambiente, mas também protegendo a nossa produção gaúcha. E a parte da Secretaria de Agricultura é justamente se ater à proteção ao agricultor gaúcho. E é dessa forma que nós vamos buscar todas as ferramentas dentro do governo do estado e do governo federal. Se falta estrutura para o nosso interior, vamos ajudar o Rio Grande do Sul em busca de recursos, desde emendas parlamentares, recursos da bancada gaúcha, que é muito bom na parte de infraestrutura, desde compra de equipamentos para fazer perfuração de poços em perímetro rural, lá na propriedade do pequeno produtor que está precisando de água, mas também desde ferramenta para a gente ajudar o governo do estado a sair dessa crise. Sempre digo, a Secretaria da Agricultura hoje ela é responsável por 40% do nosso PIB, só que não adianta
adianta a agricultura fazer só e exclusivamente essa proteção se também não fortalecer a estrutura de governo para que nós tenhamos estradas de qualidade para escoamento da nossa produção, que hoje a gente atravessa essa crise financeira que o Estado está passando, a gente não consegue dar o que a sociedade espera, que é a recuperação e a manutenção dessas estradas. Não adianta a gente falar de saúde se hoje o nosso pequeno agricultor ele está abandonando uma cultura que fosse uma espécie de salário mínimo para ele, que é a questão do leite, e a sua renda diminui e aí a busca de saúde fica mais presa ao cenário público. Então nós precisamos fortalecendo a agricultura, nós vamos ter uma reação em cadeia em outros setores dentro da sociedade gaúcha e principalmente do governo do Estado. Hoje é o último dia de turno único da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul. A partir de sexta, amanhã, os órgãos públicos municipais que integravam o atendimento em expediente único de 6 horas passam a atender 8 horas diárias. O turno único teve início no dia 2 de janeiro e tinha como principal objetivo a economia dos cofres públicos. A partir de sexta, o horário de expediente da administração volta a ser das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 5h30. A seguir, gasolina mais cara em Cachoeira do Sul. E Ministério Público investiga suposto cartel em postos de combustíveis da cidade. É premeditado dizer que existe um cartel em Cachoeira do Sul. Existe uma situação que se opera alguns postos o mesmo valor de mercado, mas o porquê disso, se é uma coincidência, se existe um acordo, se existe um conluio entre todos, é algo que tem que ser apurado. E o MP afirma que vai cobrar qualidade do serviço de transporte coletivo em Cachoeira do Sul. A Promotoria de Justiça ela vai exigir a boa prestação de serviço por parte do concessionário, permissionário que é a empresa. Mas da mesma forma, o poder concedente é o Poder Executivo Municipal e ele tem os meios e mecanismos para exigir a boa prestação desse serviço. O movimento no setor de ICMS da Prefeitura aqui de Cachoeira do Sul está grande desde cedo. É que termina hoje o prazo para carimbar os talões de produtor. A repórter Gabriela Belo traz detalhes sobre as consequências para quem deixar de apresentar os blocos. Boa tarde, Gabi. Olá, Darcy, boa tarde a você e boa tarde a todos que estão em casa. Eu estou aqui no setor de ICMS com a chefe, a Giovana Bordion. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Até o momento não veio nenhuma determinação da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul para que este prazo seja prorrogado. Então é por isso que a gente viu tanta fila aqui. Tem bastante gente aguardando atendimento. O prazo ainda não foi prorrogado oficialmente, mas não quer dizer que a gente não vai deixar de receber todos os resumos, digitar todas as notas, incluir a movimentação, que é importante, a movimentação no talão de produtor, de todos os produtores que vierem a trazer seu talão e apresentar suas notas depois desse prazo. Quais são as consequências de quem não traz anualmente o talão para carimbo? Quem não trouxer o talão até a data de hoje só não vai ter o carimbo de recebimento, de apresentação no talão, mas ele vai ter suas notas digitadas e vai ter a movimentação de todo o talão dele. O que pode acontecer? Ele pode estar com o talão desatualizado, porque toda pessoa, todo produtor que chega no balcão, a gente verifica o cadastro, verifica se está com propriedade atualizada e faz solicitação de novos talões. O que pode acontecer se o produtor não veio aqui, não vai ter essa verificação feita, daqui a pouco ele pode precisar de um talão e ele não vai ter no estoque. Mas a gente vai orientando, conforme o produtor chega, a gente orienta o que ele precisa fazer, mas não acarreta em nenhuma multa, não acarreta em perda de inscrição de produtor rural, só se ele já tiver com a propriedade desatualizada, com contrato de arrendamento vencido, esse tipo de coisa. Nós temos aqui mais de 6.000 inscrições, por isso que a gente vê tantos talões nas prateleiras. Isso, são 6.067 produtores, microprodutores e pescadores. Todas essas pessoas que produzem na área aqui de Cachoeira do Sul. Isso, produção primária, na área de Cachoeira do Sul. Qual é a importância dessas pessoas e qual a utilidade? Porque quem não é produtor rural daqui a pouco está assistindo e está se perguntando, mas o que significa isso? Por que de toda essa burocracia? Sim, é muito importante ter o talão de produtor rural para comprovar a atividade, para fins de aposentadoria. É importante para o retorno de ICMS do município,
essa digitação que a gente faz todo ano, ela vai influenciar diretamente no índice de retorno do ICMS para o município. Na verdade, são muitos trabalhadores rurais, né, como a gente sabe, por isso que é tanto movimento nesse período do ano aqui. É esse o período que mais dá movimento, mas o pessoal não precisa esperar chegar a esse período para apresentar os talões que já estão finalizados. Tem produtor que fica com o talão finalizado e espera chegar o prazo da apresentação do ano. Não precisa, depois que finalizou o talão, ele já pode trazer o resumo do talão aqui para a gente em 90 dias, ele já pode trazer, não precisa esperar janeiro e fevereiro. Mas aí os outros talões, os talões que estão em uso, os talões que estão em branco, todos esses devem ser apresentados nesse prazo, que todo ano é a mesma data, dia 2 de janeiro até dia 28 de fevereiro. Até porque vocês têm até abril para digitar todos os resumos. Por isso que a gente não vai deixar de receber os demais produtores, né, que vierem depois desse prazo de hoje. Lembrando então que o atendimento hoje é até as 2 horas da tarde aqui no setor de CMS. Dá o endereço direitinho para quem está assistindo. O setor de CMS fica aqui na Rua Moron, no prédio do antigo fórum, né? Então, esses produtores devem trazer até hoje. Se não conseguirem trazer até hoje, pode trazer nos próximos dias. O nosso turno turno único vai até hoje, com horário até às 14 horas. Dia 1º de março já começa das 8 às 11h30, e depois da 1h30 às 5h. Tá bom, Giovana, muito obrigada por todas as informações. Obrigada, e compareçam todos os produtores, independente do prazo que extingue hoje. Quinta-feira de sol com algumas nuvens em Cachoeira do Sul. Não chove. A umidade relativa do ar fica entre 36% e 94%. Mínima de 14, máxima de 28 graus. Na sexta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Mínima de 17, máxima de 32 graus. Já no sábado, o dia será de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 21 e 34 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O Rio Grande do Sul terá mais um dia de tempo agradável e com sol nesta quinta-feira. De acordo com a Metsu Meteorologia, a nebulosidade pode tomar conta, especialmente no Nordeste, entre o litoral norte e a Serra Gaúcha. Não se descarta chuva isolada e passageira nesses pontos. Com a presença do sol, as marcas devem subir já no início da tarde, tornando o período com temperatura agradável. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 28 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 30. Em Passo Fundo, no norte do estado, 26 graus. E em Santa Maria, na região central, 27. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 23 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 28. Meio-dia e 29 pelo horário de Brasília. E o assunto sobre um possível cartel nos postos de combustíveis de Cachoeira do Sul tem sido assunto frequente na Câmara de Vereadores. O caso está sendo investigado pelo Ministério Público em conjunto com a Polícia Civil e com a Agência Nacional de Petróleo. A promotora de Justiça, Maristela Schneider, conversou com o jornalista João Paulo Ferreira sobre esse assunto e também sobre a atuação do Ministério Público quanto à precariedade do transporte coletivo em Cachoeira do Sul. Doutora, eu queria te agradecer. A gente sabe do dia a dia de vocês, corrido, mas eu queria te agradecer por dedicar um tempo para a gente falar nessa questão dos combustíveis. Existe, principalmente por parte dos vereadores, citações, inclusive ao Ministério Público, para que investigue essa questão de um possível cartel, como foi citado por um vereador na Câmara Municipal. Como é que o Ministério Público entende essa situação e já existe algo sendo feito sobre a questão dos combustíveis aqui em Cachoeira? Sim, na verdade chegou denúncia ao Ministério Público, inicialmente não através da Câmara de Vereadores, mas munícipes de Cachoeira encaminharam à Promotoria de Justiça Especializada essa informação da prática de mesmo valor, né, na cobrança do combustível. Em praticamente dos 15 postos de Cachoeira do Sul, 14, 13 com o mesmo valor.
né? A partir disso, acredito que os outros munícipes, né, passaram também a questionar e procurar a Câmara de Vereadores, então a Câmara de Vereadores também acionou o Ministério Público, trazendo esta notícia que nós já tínhamos em mãos, e passamos a abrir um procedimento, né, aqui na Promotoria de Justiça para averiguar esta situação. Bom, a existência de um cartel em Cachoeira do Sul. Inicialmente, a existência de um cartel teria que ter um acordo, né, firmado ali entre todos os proprietários de postos para todo mundo operar pelo mesmo valor, né? Isso é uma coisa que burlaria, né, o sistema econômico, as regras do direito do consumidor, e isso é uma coisa que tem que ser apurada, né? É premeditado dizer que existe um cartel em Cachoeira do Sul, né? Existe uma situação que se opera alguns postos o mesmo valor de mercado, mas o porquê disso, se é uma coincidência, se existe um acordo, se existe, né, um conluio entre todos, é algo que tem que ser apurado e vai ser apurado, né, tanto pela autoridade policial como a Agência Nacional do Petróleo também vai proceder uma verificação em relação à situação de Cachoeira do Sul. Existe uma equipe, então, hoje debruçada nessa questão aqui em Cachoeira? Existe um procedimento em Cachoeira do Sul, na Promotoria de Justiça, que também acionou outros órgãos de fiscalização, né? O CAD é acionado, a Agência Nacional do Petróleo é acionada, a autoridade policial vai se deter de analisar a prática de crime, porque esta situação, se existe ou não um cartel instalado, ele tanto pode configurar crime contra as leis, contra a ordem econômica, né, e o direito do consumidor, como também uma infração administrativa, que pode inclusive levar, né, à revogação de uma autorização de operar por parte do posto de gasolina. Então, hoje, inclusive, fizemos um atendimento aqui a vereadores, né, da Câmara de Vereadores aqui de Cachoeira do Sul, onde também trouxeram algumas informações que postos de gasolina em Cachoeira do Sul, que tem posto em Cachoeira e em outras cidades próximas ou localidades próximas, operam com valores diversos. O porquê disso tem que se, então, olhar mais a fundo, né? A gente não pode também, de antemão, já dizer que existe aqui a prática de um crime, tem que ser averiguado melhor. Também foi questionado em relação à questão que é tão rápido o momento que tem que aumentar o preço do valor, né? Aumentou, hoje já em 2, 3 minutos aqui já opera o aumento do combustível, mas para diminuir sempre tem a alegação que tem que esvaziar o tanque, né? Aquele combustível que já foi comprado por um preço diverso, que está estocado no tanque de combustível, né? Então, isso também é uma situação que nós vamos averiguar, essa forma de aferir, né, a troca do combustível e tudo mais. Efetivamente, até porque dissestes que essa é uma ação conjunta entre Ministério Público e outras agências, a agência que regula, no caso, né? Como é que funciona essa investigação, já que isso não necessariamente pode partir da Câmara de Vereadores ou de algum outro órgão oficial, como a Polícia Militar, como a Polícia Civil, mas pode também partir de um munícipe qualquer que, achando que está numa situação de ser lesado, ele pode acionar o Ministério Público. Sim, como é que, na verdade, os fatos chegam ao Ministério Público, à Agência Nacional do Petróleo, à autoridade policial, né? O Ministério Público ele pode atuar tanto de ofício, eu tomar conhecimento quando ando na rua de uma irregularidade e instaurar um procedimento dentro da Promotoria de Justiça, como também eu posso ser instigada através da Câmara de Vereadores, do Poder Executivo, de alguma pessoa jurídica, por qualquer um do povo, né? Um munícipe que pede um atendimento na promotoria, que manda um e-mail, que dentro do site do Ministério Público encaminha uma denúncia cadastrada no nosso espaço que tem de denúncias, da mesma forma para a Agência Nacional do Petróleo. Possivelmente eles tenham contato, um acesso, um canal de comunicação onde a população pode encaminhar questionamentos ou denúncias, né, a uma agência reguladora. E da mesma forma a autoridade policial, né? Tanto pode se vir ao Ministério Público, como também se pode procurar uma autoridade policial, registrar um boletim de ocorrência, né, e levar essa notícia crimes a alguma instituição de fiscalização. Uma vez que já esteja em andamento um processo para se averiguar essa situação, existe um prazo para que as primeiras informações possam ser divulgadas? Sim, na verdade isso é um procedimento que foi aberto, foram solicitadas informações e passada esta informação desse acontecimento que tem que ser apurado em Cachoeira do Sul,
passado tanto para a ANP, para o CAD, como a autoridade policial. Eles têm prazo para responder o que o Ministério Público questiona, né? E também eles têm prazos internos dele, que eles vão atuar dentro da sua própria investigação, né? Então, não temos nenhuma informação ainda a ser divulgada. Doutora, um assunto paralelo a esse que acaba afligindo, principalmente as pessoas que são menos favorecidas, com relação ao valor do litro do combustível, e eles acabam optando por um transporte, uma outra opção de transporte, como o transporte coletivo. Porém, Cachoeira do Sul vive um dilema tanto da falta dessa licitação, né, da demora dessa licitação sair do papel, quanto da situação precária dos ônibus aqui em Cachoeira do Sul. O Ministério Público ele tem ciência dessas condições, os constantes problemas que têm acontecido com a operadora aqui em Cachoeira? Sim, o Ministério Público tem conhecimento disso e existe também um procedimento investigatório em relação a isso dentro do âmbito do Ministério Público. Tanto na minha promotoria quanto na promotoria especializada, né, cuja titular é a doutora Débora. A promotoria do consumidor, que é a promotoria então da doutora Débora, e na minha promotoria eu averigo as questões em relação ao procedimento licitatório esse. Por que eu te explico isso? Porque lá no passado o Ministério Público entrou com uma ação civil pública contra o município de Cachoeira do Sul, exigindo, né, a implantação, a instalação de um procedimento licitatório em relação ao transporte público municipal. E em decorrência de ter se, por longa data, a empresa Nossa Senhora das Graças ter operado, né, em Cachoeira do Sul e havia necessidade de se fazer uma nova licitação. Essa ação já foi transitada em julgado, já tem uma condenação que fixou um prazo para o município abrir um procedimento licitatório e, de fato, ele abriu. Esse procedimento está aberto, só que foi reeditado o edital, aconteceram algumas impugnações por parte dos licitantes. Bom, enquanto isso está sendo resolvido no âmbito do Poder Executivo, que é o procedimento licitatório, a empresa Nossa Senhora das Graças continua operando no transporte, né, na concessão do transporte público coletivo. Numa situação que venha desatendendo a população, o que é de conhecimento da Promotoria de Justiça. Bom, em relação a esta situação, a má prestação de serviço público por parte desta empresa, nós fizemos uma reunião na semana passada. Eu fiz uma reunião junto com a doutora Débora, com o secretário Kleber, né, vice-prefeito, também estava na pasta da Secretaria de Obras, se eu não me engano. E conversamos também com os fiscais de postura em relação a esta má prestação que vinha sendo feita, né, ocorrendo por parte da empresa. Bom, o que nós conversamos e reafirmamos? A Promotoria de Justiça ela vai exigir a boa prestação de serviço por parte, né, do concessionário, permissionário, que é a empresa. Mas, da mesma forma, o poder concedente é o Poder Executivo Municipal e ele tem os meios e mecanismos para exigir a boa prestação desse serviço, né? Então, ele também tem que atuar. Quem tem que primeiro atuar é aquele que concede o serviço, porque esse serviço ele é público, mas ele é permitido que o particular execute, né, através do Instituto da Concessão e da Permissão. Se existe ou não um contrato formal em relação a isso, na prática nós temos a permissão desse serviço a ser concedido, a ser executado por essa empresa. Então, ela tem que prestar um bom serviço. Bom, se os veículos não estão em condições aptas para isso, precisam ser substituídos, precisa ser alugada nova frota, tem que ser adquirida nova frota. Bom, a forma como a empresa vai resolver isso, né, nós não vamos nos imiscuir a isso. Ela, como pessoa jurídica, sabe o que tem que fazer. Agora, isso tem que ser cobrado por parte do Poder Executivo e nós, do Ministério Público, vamos exigir isso tanto da empresa contratada como também do próprio poder concedente, porque ele é o primeiro que tem que fazer isso. Já pensando numa situação além, caso aconteça algum acidente, quem é que vai ser cobrado? Porque a empresa, ela tem como premissa fornecer um serviço de qualidade. Ela está sendo paga para isso aí. Mas quem tem que fiscalizar é o município. Como é que fica essa situação? Pensando no lado do consumidor. Essa é uma questão jurídica que no momento que a empresa que está operando este serviço, ela é responsável por aquela pessoa que ela faz
um transporte, né? Existe um contrato de transporte onde a pessoa entra no ônibus, paga e aquela empresa, né, executa esse serviço, ela é responsável por isso, né? Também o município é o responsável por fiscalizar a boa prestação, mas o responsável imediato em relação a isso é o fornecedor daquele serviço público, né, que é a empresa. Como é que deve agir o consumidor que se sinta prejudicado por um serviço que ele entenda ser de má qualidade? Bom, de uma forma coletiva, o Ministério Público atua, né, no sentido de fiscalizar e exigir a boa prestação de um serviço público. Nós vamos tutelar o interesse de todos os cachoeirenses. Então, a atuação por parte do Ministério Público é de uma forma coletiva. Agora, a pessoa individual, o João que, né, se sentiu lesado, daqui a pouco se machucou, aconteceu alguma situação concreta, específica, bom, aí ele vai ter que demandar aquela empresa numa ação individual, que daí não é atuação por parte do Ministério Público, mas sim a pessoa individual por meio da Defensoria Pública ou de um advogado contratado. Já há todo um processo envolvendo prefeitura e empresa em andamento. Existe um período para que isso chegue num final ou isso só termina quando efetivamente acontecer a licitação e aí uma nova empresa ou a empresa Nossa Senhora das Graças ela continue fazendo? Bom, o que inclusive foi objeto desta reunião realizada por nós é de inclusive conversar com a prefeitura e dizer, olha, medidas têm que ser adotadas por vocês que são o poder concedente. Se essa empresa não está atendendo a contento, bom, se faça uma contratação emergencial de outra empresa, né, uma concessão emergencial de outra empresa para que ela passe a operar em Cachoeira do Sul, tome as medidas de aplicação de multa, alguma medida judicial de substituição de veículos, de garantir que existe uma frota condizente para estar operando. Medidas existem, né, possíveis de serem executadas. Enquanto que a licitação, que ele é um processo burocrático, né, um processo administrativo, que tem fases, que tem possibilidade de impugnação por parte dos concorrentes. Então, ela tem um trâmite natural que tem um tempo que demora para acontecer. Mas, enquanto isso, uma coisa é uma coisa, né? Enquanto que o procedimento licitatório está em andamento, o serviço tem que acontecer. Se vai ser por meio de uma empresa privada, se vai ser através do próprio poder público que vai executar com seus próprios veículos, se vai alugar, como vai fazer, aí é o gestor que tem que decidir isso. Uma coisa é importante deixar claro, no momento que o gestor abre uma licitação, ele publica um edital. Existe prazo de impugnação por parte dos licitantes que podem entender que alguma exigência do edital ela não está correta, ela é exacerbada, algum questionamento. O gestor, o administrador público, ele tem o poder de vendo aquilo ali e daqui a pouco olhando, analisando, realmente isso aqui pode dar um problema na licitação, vai gerar, isso aqui prejudica a concorrência entre os licitantes, ele pode reeditar o edital e corrigir ele próprio, né? É uma situação que daqui a pouco não está bem ajustada. Não pode se dizer que está havendo, né, uma negligência nessa situação específica da licitação. Houve sim uma demora para se instaurar, para se abrir o procedimento licitatório, né? Agora, pontualmente, assim, houve uma negligência ou está havendo nesse momento, nós não podemos afirmar. Então tá certo. Doutor, eu te agradeço por receber a nossa equipe. Sucesso. Eu que agradeço o espaço e estou sempre à disposição. 12h44 pelo horário de Brasília. E você, está com tudo pronto para viajar neste carnaval, mas deixou para a última hora abastecer o seu carro? Pois se deu mal nessa, viu? É que todos os postos de Cachoeira do Sul aumentaram o preço da gasolina comum. O litro que custava R$ 4,29 na maioria dos postos passou a ser vendido por R$ 4,44. Sabe aquelas moedas que você economizou para comprar sorvete para a criançada no passeio? Vai ser pouco. Provável que insuficiente para pagar os 15 centavos a mais por litro de gasolina comum. É que todos os postos de Cachoeira do Sul aumentaram o preço. Pagar R$ 4,29 por litro de gasolina comum é coisa do passado. O valor que era praticado na maioria dos postos começou a ser alterado no início da semana de maneira tímida, mas nesta quinta-feira todos aumentaram. Já era previsto isso, né? Que aquilo ali não era uma realidade.
ela vai estabilizar aí em 4,40, vai ficar por aí. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Não adianta a gente sonhar. Só rindo. As quedas foram em janeiro. No município registramos 3. Mas a realidade dos últimos anos, de aumento, outro aumento até que a gasolina passou dos R$ 5,00, pode voltar. A intuição dos motoristas diz. No Brasil, só o que tu recebe é aumento. Eu já esperava esse aumento, né? A questão só de tempo, né? A tendência é só aumentar o combustível, né? A tendência é que vai aumentar. A Petrobras vem aumentando seus preços frequentemente em fevereiro, no embalo de uma alta nas cotações do petróleo no mercado internacional. A gasolina está atualmente cotada a R$ 1,65 por litro, também maior nível em mais de 3 meses. Uma boa notícia para os produtores de etanol do Brasil. Os reajustes da Petrobras podem ocorrer em qualquer intervalo de tempo, em meio a uma política de preços na companhia que busca seguir a paridade internacional. Costuma pesquisar preço antes de abastecer? Sim, costumo. Sempre no mesmo, tem até medo de trocar de posto, às vezes esse negócio de adulteração de gasolina, né? Às vezes pode dar problema no carro. Atenção, motorista! Para facilitar, pesquisamos os preços na manhã desta quinta-feira. O litro mais em conta é encontrado em 3 postos: no Comoca, no Mineiro, na Rua 7 de Setembro, e no SW, na Rua Marechal Floriano. Por R$ 4,38 no posto Shell, na Rua Marechal Deodoro. Por R$ 4,39 o litro em 5 postos. E a gasolina mais cara, entre os postos pesquisados, é vendido na zona norte de Cachoeira do Sul, no posto Marina, na Avenida dos Imigrantes, por R$ 4,54. O jeito é economizar, andar um pouquinho mais a pé, né? Não tem o que fazer. Agora, gente, 12h48 pelo horário de Brasília, o NT Sul já está terminando desta quinta-feira. Eu gostaria de mandar um abraço para todos vocês aqui que estão interagindo conosco em facebook.com/TV Cachoeira. Inclusive, lembrá-los que todas as reportagens exibidas hoje aqui já estão disponíveis no nosso site e também no nosso Face, viu? novotempo.com/NTSul e facebook.com/TV Cachoeira, viu? Não esqueça de curtir a nossa página. Deixa eu mandar um abraço aqui especial para o Juliano Camargo, Laci Leni, Carolina Martins Erhard, Edgar Teixeira, Silvana Carpes, Ailton Santos, Daiane Freitas, Matheus Luiz, Juarez Bolsim, Pedro Eulálio Lopes, Oséias Pereira dos Santos, Claudiano Santos, Jurema Marsri dos Santos, Vanessa Silva, Andréia Agni, Alex Kegler, Berenice Bernard, Mazuel Volman da Silva, William Barreto também, Fabiane Trindade Fernando e Rose Borba. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês, pelas mensagens, pelas curtidas e os compartilhamentos do nosso ao vivo de hoje. Uma ótima tarde para você. Amanhã, sexta-feira, estaremos por aqui a partir do meio-dia. Conto, é claro, com a sua companhia. Até lá, ótima tarde para você.